Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre texto. O que é texto, né? O que significa texto? Vocês já pararam para pensar qual o significado de texto? Em nossa sociedade, né, no nosso dia a dia, nós lidamos o tempo todo com os textos e muitas vezes nem nos damos conta, né, de que a gente está com um texto. Então, a todo momento, quando você está assistindo televisão, quando você está conversando com um colega, na sala de aula, fora de um contexto educacional, em uma festa, no shopping, a todo momento nós estamos em contato com o texto ou estamos produzindo textos. Por quê? Isso porque eles circulam nos mais diferentes contextos e aparecem de diversas formas nos mais diferentes meios. Então, a todo momento, né, a gente está trabalhando com texto. Nós não percebemos, mas o texto faz parte da nossa vida. Podemos dizer que o texto ele é cultural. Faz parte da nossa vida e está muito interligado com a comunicação. Se nós precisamos, é uma necessidade inerente do ser humano se comunicar, então a comunicação ela é feita através do texto. O texto pode ser tanto oral quanto pode ser um texto escrito, certo? Então vamos lá para a gente compreender um pouquinho mais sobre o texto. Então, por essas imagens aqui, vocês estão observando diversas imagens que nós podemos chamar de gêneros textuais, certo? Mais à frente a gente vai entender um pouquinho mais o que é gênero textual. Mas a gente observa que tem texto em todo canto, texto em todo momento. Textos que são textos verbais, que são textos que têm uma escrita, e textos não verbais que apresentam só imagens. Então, eu falei antes para vocês que o texto, a comunicação, ela é social, ela faz parte do ser humano. O ser humano, nós, né, como pessoas sociáveis, nós temos a necessidade de nos comunicar, de conversar com outras pessoas, de conhecer novas culturas. E isso não é atual, isso vem desde as comunidades mais antigas, né? As comunidades pré-históricas, por isso eu coloquei essa imagenzinha aqui das pinturas rupestres. As pessoas naquela época, elas não tinham o letramento, né? Não conheciam o alfabeto. E como elas se comunicavam, como elas construíam a história delas? Elas tanto reproduziam a história delas de forma oralizada, a gente pode pegar o exemplo das comunidades indígenas, que elas passavam as histórias delas através da oralidade. Até hoje a gente conhece lendas, né, que essas lendas elas foram transmitidas através da oralidade, através dos mais velhos para os mais novos. Assim como eles deixaram a história deles escritas através dessas pinturas rupestres. Então a gente pode observar que existem diversas pinturas rupestres que mostram a cultura de povos antigos, mostra a história de povos antigos. Então essa era a forma das pessoas se comunicarem. E esta imagem aqui, essa pintura rupestre, ela é um texto. E aí a gente vai evoluindo. Aqui nós temos um papiro. Aqui já é um meio. Então vocês estão observando, pelas duas imagens que eu já mostrei, nós temos o meio. O primeiro meio é uma pedra, o meio que o texto está inserido. E o texto é um texto não verbal, porque ele está apresentando uma história através de imagens. Nessa segunda imagem aqui, nós já temos o papiro, que é o meio, né? Qual é o meio? Onde está esse texto? Está num papiro, que já evoluiu, né? Você observa a evolução. E já tem um alfabeto diferente do que nós conhecemos hoje, mas tem. E aqui é um texto produzido, e você vê que o alfabeto é produzido através de imagens. Então, nós temos o meio e nós temos o texto. E aí nós vamos evoluindo. Nós temos aqui revistas que vocês podem ver tanto os dois tipos de texto, tanto o texto oral como o texto verbal, quanto o texto não verbal, que é o texto com imagens e o texto com o alfabeto. Esse aqui, só a imagem e o símbolo do produto, você sabe, já remete, né? Você já sabe McDonald's, né? Você já sabe qual é a empresa que está por trás dessa propaganda aqui. Simplesmente por uma imagem, ou seja, é um texto não verbal. Isso por quê? Porque ele comunica uma mensagem, ele te traz uma mensagem. Eu posso chamar essa imagem aqui de texto porque ele nos traz uma mensagem. Tudo que nos traz uma mensagem
podemos chamar de texto. Então, você olha para cá, assim que você olha para essa imagem, para esse símbolo aqui, você remete logo. O McDonald's é uma empresa que vende fast food, e aí você vai tendo outras leituras, né? Você pode até imaginar, estou com fome, faz tempo que eu não como um McDonald's, e aí vai, né? São as leituras que você pode fazer através dessa imagem. Esse aqui são as placas de trânsito. Algumas aqui tem o pare, que apresenta uma palavra, mas na grande maioria são símbolos. São símbolos. E aí, quando você olha para cada símbolo desse, tem um significado. Ele te passa uma mensagem. Então, quando você está dirigindo, você passa numa rua e olha essa plaquinha aqui, 80 km por hora. Qual é a mensagem que essa placa está me dizendo? Que eu só posso dirigir naquela via a 80 km. Se eu passar de 80 km, eu recebo uma multa. Se eu ir muito devagar nessa via, provavelmente existe a possibilidade de eu causar um acidente, de os outros motoristas passarem buzinando, porque eu estou muito lenta numa via rápida. Assim como todos os outros símbolos aqui têm um significado. Então, eles não estão ali na via só por estar, não. Tem um significado, ele transmite uma mensagem. Então, é um texto que tem imagens, mas que ele tem mensagem. Por isso que a gente pode chamar ele de texto. Esse aqui de cima é um outdoor, né? É um outdoor a todo momento. Para onde a gente passa, a gente encontra outdoors. E ele passa uma mensagem bem legal, né? Principalmente para o momento atual. Eu estou aqui porque eu sou um outdoor. Ou seja, eu estou na rua porque eu sou um outdoor. E você está fazendo o que na rua? Então, a gente, além de ter o texto ali escrito, a mensagem, ele está dizendo, eu estou na rua, e por que você está na rua? Te traz um questionamento. Isso é um texto explícito, mas através do questionamento dele, eu começo a pensar, eu não deveria estar na rua porque estamos em uma pandemia, estamos em isolamento social, então não é para eu estar na rua. Então, eu faço uma outra leitura, que é a leitura entre linhas. Então, tem dois tipos de leitura também, tá? Mas não vamos complicar agora, não. Vamos pensar só primeiro no que é texto. Aqui é só uma imagem, mas a imagem, uma só imagem, uma foto, ela pode nos transmitir muito conteúdo. Então, através dessa imagem, você pode pensar diversas coisas, né? É um homem e na cabeça desse homem tem muita coisa. Você vê um avião, vê um helicóptero, balões. Então, você pensa, pode pensar em viagens, em filmes, cinema. Pode pensar nos desejos que essa pessoa quer. Então, você vai fazendo leituras através dessa imagem. E por último, nós temos aqui uma imagem que traz diversos livros, né, empilhados, e do lado um computador. Aqui a gente pode fazer uma referência do texto escrito para o texto digital. A gente foi evoluindo tanto que a gente saiu de um texto produzido em pedras, né, nas cavernas, e chegamos para o texto digital, que você tem que ter um aparelho eletrônico para poder ler os textos nos diversos gêneros textuais. Então, vamos lá, para a gente resumir a aulinha de hoje, para não ficar tão longa. Vamos ver em dois tópicos. Primeiro tópico, o meio em que o texto aparece. Então, a primeira imagem, numa caverna, na pedra. Segundo, o papiro. Terceiro, aqui são revistas. Aqui provavelmente vai vir em panfletos, no outdoor, certo? Aqui são as placas, né? Vem em placas mesmo. Esse daqui no outdoor. Esse daqui remete à propaganda, então pode vir no outdoor, pode vir numa revista, pode vir em panfletos, certo? Esses textos aqui a gente está vendo dois meios, o livro e estamos vendo o computador. São dois meios em que o texto pode aparecer. E dentro desses meios nós temos o tipo de texto, que é um texto verbal e um texto não verbal. Esse primeiro aqui é um texto não verbal, porque só tem imagens. Esse segundo, ele é um texto também não verbal, porque ele está representado através de imagens. Na revista, nós temos tanto o texto verbal como o texto não verbal. Nessa propaganda do McDonald's, texto não verbal.
Nas placas nós temos os dois, né? Porque tem momentos que aparecem palavras. Então, quando tem o pare, é texto verbal, porque existem palavras. E quando tem só imagens, é texto não verbal. No outdoor, é um texto verbal. Nesse outro aqui, que poderia ser um outdoor, poderia vir em um outdoor ou um panfleto, é texto não verbal. No livro, pode vir os dois. Pode vir texto verbal quanto texto não verbal. E em um computador pode aparecer os dois também, porque o computador ele é amplo, né? Ele tem múltiplos textos. Tanto o livro quanto o computador, eles são multimodais. Porque nós podemos identificar, ter o contato com diversos tipos textuais, ok? Então, o que é um texto, né? Agora, para a gente fechar a ideia que a gente estava ali muito nas imagens. Primeira coisa, é tudo aquilo que comunica, que possui sentido. Então, tudo que me passa uma mensagem, como o exemplo da propaganda do McDonald's, tem ali a imagem de um sanduíche. Mas eu sei que ele está me passando uma mensagem. Eu posso... os exemplos que eu dei, né, antes, posso lembrar qual é a empresa, posso lembrar que eu estou com fome, que faz tempo que eu não vou ao McDonald's, que posso lembrar de um fato que aconteceu quando eu fui com alguém especial ao McDonald's. Então, são as mensagens, comunica, traz uma mensagem para a gente, por isso que a gente pode chamar de texto. Então, o que é texto? É tudo aquilo que comunica, que possui sentido. Fez sentido? Me trouxe uma mensagem? Então é texto, ok? Simples assim. Os textos podem ser apresentados de forma verbal, ou seja, aqueles que é escrito ou falado. O que está acontecendo aqui? Nós estamos em uma aula. Então, essa aula eu estou produzindo um texto falado. E o slide que vocês estão vendo é um material escrito. Então, nós temos duas formas de texto aí. São formas de texto verbal e nós temos o texto escrito, que está no slide, o meio, o slide. E temos um segundo texto, que é o texto falado, que o meio é a fala, ok? E temos também os textos não verbais, que aí a gente vai ver em forma de imagem ou sons. Então, algumas imagens que eu mostrei anteriormente, que não tinha texto, eram só imagens, nós podemos chamar de não verbal. Os sons, o som que eu posso produzir. Então, por exemplo, se eu fizer assim, que foi isso? Foram palmas. Então, eu sei o que é, me passou uma mensagem. Quando a pessoa bate palmas, do jeito que eu bati, normalmente eu estou na porta de uma pessoa chamando, né, a pessoa. Existe outro tipo de palmas, como quando eu vou bater os parabéns de alguém. As palmas são diferenciadas, né? Parabéns para você. Olha a diferença de uma palma para outra, certo? Ou uma palma de sarcasmo, né? Você merece uma palma e meia. Isso são os sons. Te passa uma mensagem, te comunica algo. Então, são os textos não verbais. E para finalizar a aula de hoje, nós podemos dizer que os textos são agrupados de duas formas distintas. Nós podemos categorizar, né? Formar grupos de gêneros e tipologias, ok? Eu quero que vocês fixem essas duas palavrinhas, que vai ser o conteúdo das próximas aulas. Gênero e tipologia. Tá? Para a gente finalizar a aula de hoje, eu quero que vocês comentem aí embaixo. Se teve alguma dúvida, comenta, pergunta, não deixa ficar dúvida, tá bom? A gente tem que tirar as dúvidas aos pouquinhos. E quero que vocês deem exemplo de textos que vocês veem no dia a dia de vocês. Então, vocês estão mais em casa. Então, qual é o texto e o meio que vocês estão utilizando mais os textos? Então, vou dar um exemplo. Eu estou muito dentro de casa. Eu estou passando muito tempo jogando videogame. Será que um videogame é um tipo de texto? O que tem dentro desse jogo? Será que tem textos ali? Aí você vai identificar os textos e colocar. Ou você passa mais tempo assistindo séries. Aí você coloca se é um texto ou não. Ou você lê livros mesmo. Aí você vai e destaca aí nos comentários qual texto você está lendo, quais textos você está tendo mais contato nesse período que a gente está em isolamento dentro de casa, tá bom?
Tranquilo, pessoal? Então, até a próxima aula. Beijinho. Dúvidas, coloca aí embaixo, tá bom? Não esquece.